O livro O Padrão Bitcoin, Saifedean Ammous aborda a história do dinheiro, desde as formas primitivas até o dinheiro moderno, com foco na evolução de sua escassez e as implicações para a sociedade. O autor argumenta que o dinheiro governamental, sujeito à inflação, é prejudicial ao longo prazo, enquanto uma moeda forte como o ouro ou o Bitcoin, com escassez intrínseca, promove a prosperidade, a acumulação de capital e a liberdade individual. O livro examina os impactos do dinheiro fiduciário em áreas como taxas de juros, investimentos, ciclos econômicos, guerras e até mesmo o desenvolvimento cultural, defendendo a necessidade de um retorno a uma moeda sonante. Se você quer descobrir o que realmente separa os investidores comuns dos investidores ricos e como você pode usar essa sabedoria para construir riqueza e segurança financeira, fique com a gente. E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do Bitcoin. Mas calma, não é sobre investimentos, tá? A ideia é voltar no tempo, entender a história do dinheiro, para a gente conseguir entender o que torna o Bitcoin tão especial. Isso aí. Vamos explorar o livro O Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammous. Ele faz um panorama incrível da evolução do dinheiro, desde as formas mais, digamos, primitivas até a era digital. Uma verdadeira viagem no tempo, então. E já começamos com uma história fascinante, as Pedras Rai, lá da ilha Yap. Ah, as Pedras Rai. Uns discos gigantescos de calcário, alguns pesando toneladas, usados como moeda. É de pirar o cabeção, né? Como algo tão difícil de carregar era aceito como dinheiro. Pois é. Essa história mostra como a percepção de valor é algo, subjetivo. E como a escassez impacta diretamente na vendabilidade de um bem. Mais pra frente a gente conecta isso com Bitcoin, mas antes. Segurança e idade. A gente precisa entender a essência do dinheiro, né? Boa. Então manda bala. O que define de fato algo como dinheiro? Porque a gente usa notas de papel em vez de, sei lá, figurinhas da Copa. Excelente pergunta. O dinheiro precisa ter 3 funções básicas. Ser um meio de troca para facilitar a compra e venda de coisas. Ser reserva de valor, guardando poder de compra ao longo do tempo. E ser uma unidade de conta, servindo como referência para precificar produtos e serviços. Faz todo sentido. Mas como um simples bem vira dinheiro? Teve algum momento na história em que as pessoas sentaram e decidiram, vamos usar ouro como moeda. Na real, não foi bem assim. A adoção do dinheiro é algo espontâneo, guiado pela vendabilidade. Conceito do economista Carl Menger, sabe? Não conheço. Me explica. Basicamente, o bem mais fácil de trocar, transportar e que mantém seu valor ao longo do tempo. Esse bem, naturalmente, se torna o campeão, o escolhido, para ser o dinheiro dominante. Tipo um rei da montanha da economia, né? Onde o bem mais vendável conquista o topo. Faz sentido. Mas, e quando o dinheiro perde essa vendabilidade, o que rola? Aí a gente cai na armadilha da moeda fraca. É como se suas economias em figurinhas da Copa virassem pó. Porque todo mundo começou a imprimir figurinhas em casa. Putz, entendi o perigo. E essa desvalorização que a gente chama de inflação, né? Exatamente. E a inflação é um dos grandes problemas do dinheiro fiduciário, aquele emitido e controlado pelos governos. Já vimos vários exemplos de moedas que entraram em colapso por causa da inflação, tipo o denário romano. Falando em Roma, sempre me perguntei como um império tão poderoso foi pro Beléu. Será que a inflação teve um dedo nisso? Muitos historiadores apontam a desvalorização do denário como um dos fatores, sim. Os imperadores para bancar suas guerras e políticas expansionistas. Frequentemente recorriam à tática de reduzir a prata nas moedas, causando inflação. Ou seja, a solução para um problema imediato. Acabou corroendo as bases da economia romana a longo prazo. Uma baita lição sobre os perigos de manipular o dinheiro. Sem dúvida. E essa busca por um dinheiro estável e confiável nos leva ao ouro, né? E por que o ouro reinou por tanto tempo como dinheiro? O ouro tem características únicas que o tornam um ativo de valor. É escasso, durável e difícil de falsificar. Imagina a dificuldade de encontrar e extrair ouro na antiguidade. Essa escassez natural tornou símbolo de riqueza e poder. Faz sentido. E essa corrida do ouro durou séculos, né? Teve o florim, a primeira moeda de ouro que circulou bastante depois do Império Romano. Mas e aí? O ouro dominou para sempre. Não para sempre. O ouro viveu seu auge como padrão monetário no século XIX, impulsionando uma era de prosperidade global, mas essa era de ouro teve um fim. A era do ouro teve um fim. Que ironia. Mas o que aconteceu? Por que o mundo abandona um sistema que parecia funcionar tão bem? Guerras mundiais, crises econômicas e ascensão de novas ideias, como o keynesianismo. Tudo isso levou ao abandono do padrão ouro no século XX. A partir da Primeira Guerra Mundial, os governos precisavam financiar seus esforços de guerra. E, para isso, precisavam controlar a emissão de moeda, o que era impossível com o ouro limitando a oferta. Então os governos trocaram a estabilidade do ouro pela flexibilidade do dinheiro fiduciário, mesmo sabendo dos riscos da inflação.
Que decisão arriscada. Mas qual a vantagem de ter o controle da emissão do dinheiro? Controlar o dinheiro dá muito poder aos governos. Eles podem financiar guerras, programas sociais, políticas expansionistas, sem depender da escassez do ouro ou da necessidade de aumentar impostos. É como ter uma maquininha de imprimir dinheiro. Entendi? Mas essa maquininha pode ser perigosa, né? A gente viu o que aconteceu com o denário romano. E mais recentemente, com a hiperinflação na Alemanha dos anos 20, onde as pessoas usavam notas de dinheiro como papel de parede. Verdade. A hiperinflação alemã é um exemplo extremo, mas serve para ilustrar o que acontece quando a emissão de moeda sai do controle. É nesse cenário de erosão da moeda fiduciária e desconfiança nos governos que surge o Bitcoin. Chegamos ao ponto crucial. O Bitcoin como a resposta aos problemas do dinheiro fiduciário. Mas como ele funciona? É realmente diferente. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, ou seja, não é controlado por nenhum governo, banco ou instituição financeira. As transações são registradas em uma rede global de computadores, chamada blockchain. É ela que garante a segurança e a transparência do sistema. Blockchain. Parece complicado, é tipo um banco de dados gigante. Imagine um livro-razão público e imutável, onde cada página registra as transações de Bitcoin. E esse livro-razão é distribuído em milhares de computadores ao redor do mundo. Essa descentralização torna o Bitcoin resistente à censura e à manipulação. Nenhum governo pode confiscar seus Bitcoins, congelar sua conta ou imprimir mais Bitcoins para desvalorizar a moeda. Nossa. É como se o Bitcoin devolvesse o poder do dinheiro para as pessoas. Que incrível. Mas como esse sistema funciona na prática, quem garante que tudo funcione direito? A mágica acontece através da mineração. Mineradores são pessoas que usam computadores superpoderosos para validar e adicionar novas transações à blockchain. É um processo que envolve criptografia e muita energia computacional, mas garante a segurança e a integridade da rede Bitcoin. Interessante. É como se os mineradores fossem os contadores do sistema, garantindo que tudo esteja correto e em ordem. Mas e a gente? Como podemos usar o Bitcoin? Precisa ser expert em tecnologia. De jeito nenhum. Para usar Bitcoin, você só precisa de uma carteira digital, um aplicativo no seu celular ou computador. Com a carteira, você pode enviar e receber Bitcoins, pagar por produtos e serviços e até investir nessa moeda digital. Então, a carteira digital é como a nossa conta bancária no mundo Bitcoin. Que prático. Mas e a segurança? É seguro usar Bitcoin? A segurança é um dos pontos fortes do Bitcoin. A blockchain é extremamente segura e as transações são protegidas por criptografia avançada. Muito difícil para hackers roubarem bitcoins ou falsificarem transações. Parece que o Bitcoin tem potencial para revolucionar o sistema financeiro. Mas imagino que existam desafios, né? Claro, o Bitcoin ainda é uma tecnologia relativamente nova e precisa superar desafios de escalabilidade, ou seja, precisa aumentar sua capacidade de processar transações para atender à demanda global. Além disso, a volatilidade do preço do Bitcoin pode ser um obstáculo para sua adoção em massa como meio de pagamento. Entendi. Então o Bitcoin é uma promessa revolucionária, com potencial para transformar o sistema financeiro global, mas ainda precisa amadurecer para se consolidar como uma alternativa real ao dinheiro fiduciário. Exatamente. E é justamente essa jornada de inovação, desafios e potencial transformador que torna o Bitcoin tão fascinante. E aí, pessoal, o que acharam dessa primeira parte do nosso mergulho no mundo do Bitcoin? Ficaram curiosos para saber mais sobre essa moeda digital que está desafiando o status quo? No próximo bloco, vamos explorar como o Bitcoin funciona na prática, desde a mineração até a Lightning Network, uma solução para aumentar a escalabilidade da rede. Preparem-se para desvendar os mistérios da criptografia e entender como o Bitcoin está construindo um novo sistema financeiro, mais livre e transparente. Esperamos vocês na segunda parte. Até lá. De volta para a segunda parte do nosso mergulho no Bitcoin. Na primeira parte, a gente viajou pela história do dinheiro, desde as pedras High até o ouro e o dinheiro fiduciário, e como essa jornada nos trouxe até o Bitcoin. Exatamente. Vimos como a busca por um dinheiro estável, resistente à manipulação, é uma constante na história, né? E agora estamos diante dessa inovação, o Bitcoin. Mas como ele funciona na prática? Confesso que ainda tenho dúvidas sobre essa tal de blockchain. A blockchain é a espinha dorsal do Bitcoin, um sistema genial que garante segurança e transparência sem depender de uma autoridade central. Para entender melhor, imagina um livro-razão público e imutável, onde cada página registra as transações de Bitcoin. Tipo um registro público, onde todo mundo pode ver as transações. Mas quem garante que esse livro-razão é confiável e que ninguém vai lá e altera as coisas? Faz uma fraude. Boa pergunta. Esse é o pulo do gato. Esse livro-razão é distribuído em milhares de computadores ao redor do mundo. E cada novo registro, chamado de bloco, é verificado e validado por todos esses computadores. Então, para falsificar uma transação, um hacker teria que invadir e alterar os dados em todos os computadores ao mesmo tempo. Exatamente. É praticamente impossível. Essa descentralização é a chave para a segurança e a imutabilidade da blockchain.
Mas para adicionar um novo bloco de transações à blockchain, a gente precisa de um processo chamado mineração. Mineração. É como se os computadores estivessem garimpando bitcoins na internet. Em certo sentido, sim. A mineração é um processo complexo que envolve resolver problemas matemáticos, tipo super desafiadores, usando computadores poderosos. Então, os mineradores são como matemáticos digitais que usam seus computadores para resolver enigmas e, como recompensa, ganham bitcoins. Uma ótima analogia, a mineração não só garante a segurança da rede, como também controla a emissão de novos bitcoins. É um sistema elegante que equilibra incentivos e segurança de forma descentralizada. Show de bola. Mas, e nós, meros mortais, como podemos usar bitcoins sem ter um supercomputador? Relaxa. Para usar Bitcoin, você só precisa de uma carteira digital que funciona como um aplicativo no seu celular ou computador. Com a carteira, você pode enviar e receber bitcoins, pagar por produtos e serviços e até investir. Então, a carteira digital é como a nossa conta bancária no mundo Bitcoin, mas sem depender de bancos ou governos. É libertador pensar nisso. Mas e a segurança dessas carteiras? Como garantir que nossos bitcoins estejam seguros? Existem vários tipos de carteiras digitais, cada uma com suas características de segurança. É importante escolher uma carteira confiável, manter seus dispositivos seguros e nunca compartilhar suas chaves privadas com ninguém. A segurança depende muito da responsabilidade do usuário. Segurança em primeiro lugar. Mas uma coisa que me preocupa é a capacidade do Bitcoin de lidar com muitas transações. Se a rede for usada por milhões de pessoas, não corre o risco de ficar lenta, congestionada. Tipo um engarrafamento na internet. É uma questão importante. A rede Bitcoin, por questões de segurança e descentralização, tem uma capacidade limitada de processamento de transações por segundo. Mas a comunidade Bitcoin já está trabalhando em soluções para aumentar essa capacidade. Ufa, que bom. E quais são as soluções mais promissoras para esse problema de escalabilidade? Uma das mais promissoras é a Lightning Network, uma rede de segunda camada que funciona por cima da blockchain principal do Bitcoin. Rede de segunda camada. Parece coisa de filme de ficção científica. Como isso funciona? Imagina a Lightning Network como uma série de canais de pagamento que conectam os usuários de Bitcoin. Você pode fazer várias transações dentro desses canais sem precisar registrar cada uma delas na blockchain principal. Então, a Lightning Network funciona como um atalho para agilizar as transações, registrando só o saldo final na blockchain principal. Isso aí. Essa solução aumenta a velocidade das transações e diminui as taxas, tornando o Bitcoin mais prático para o uso diário. Genial. A Lightning Network parece ser uma peça fundamental para o Bitcoin alcançar a escalabilidade necessária para a adoção em massa. Mas, além da escalabilidade, quais são os outros desafios que o Bitcoin precisa superar? Um dos grandes desafios é a volatilidade do preço, que ainda é um obstáculo para a adoção em massa como meio de pagamento. A oscilação no preço pode gerar incertezas para quem usa Bitcoin no dia a dia. Verdade. É difícil usar uma moeda para comprar pão e leite se o preço dela varia tanto. Mas imagine que existam soluções sendo desenvolvidas para diminuir esse problema, né? Sim. Uma delas é a da criação de stablecoins, criptomoedas atreladas ao valor de moedas fiduciárias, com o dólar. Com as stablecoins, você tem a segurança e a estabilidade de uma moeda tradicional, mas com a agilidade e a liberdade de uma criptomoeda. Stablecoins. Que interessante. Acaba ter o melhor dos dois mundos. Mas e a questão da regulamentação? Governos e bancos não vão tentar controlar ou até proibir o Bitcoin. A regulamentação é um tema complexo e em constante evolução. Governos e bancos estão tentando entender como lidar com essa nova realidade e a forma como o Bitcoin será regulamentado ainda é incerta. É como um jogo de xadrez, né? Governos e bancos tentando se adaptar aos movimentos do Bitcoin. Mas, no final das contas, quem decide o futuro do Bitcoin são as pessoas, né? Com certeza, a adoção do Bitcoin depende da confiança e do interesse das pessoas. Se as pessoas acreditarem no potencial do Bitcoin e usarem no dia a dia, ele se tornará cada vez mais relevante, independentemente das ações de governos ou bancos. É animador pensar que o futuro do dinheiro pode estar nas mãos das pessoas, e não apenas de instituições poderosas. Mas, falando em futuro, quais são as outras aplicações potenciais do Bitcoin, além de ser uma moeda? As possibilidades são infinitas. O Bitcoin pode ser usado para registrar contratos, propriedade de bens, identidade digital e muito mais. A blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin, tem potencial para revolucionar vários setores da sociedade, tornando os processos mais transparentes, eficientes e seguros. Caramba, o Bitcoin é muito mais do que uma simples moeda digital. É uma verdadeira revolução tecnológica com potencial para transformar o mundo. Mas para a gente entender melhor esse potencial transformador, precisamos mergulhar em um novo nível de discussão. Que tal explorarmos como o Bitcoin pode impactar a sociedade, desde a forma como lidamos com o dinheiro até a relação entre indivíduos e governos? Com certeza. No próximo bloco, a gente ativa o modo futurista e explora como o Bitcoin pode moldar o mundo de amanhã. Preparem-se para uma viagem fascinante. Aguardem a terceira e última parte do nosso Deep Dive.
Até já! E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do Bitcoin. Já passamos pela história do dinheiro, desvendamos a blockchain, a mineração e até discutimos os desafios e as soluções para a escalabilidade da rede. Agora é hora de ativar o modo futurista e mergulhar no potencial do Bitcoin de, transformar tudo. Isso aí. Preparem-se para mais uma viagem no tempo, mas dessa vez rumo ao futuro. Vamos explorar como essa tecnologia pode impactar a sociedade, a economia, até a política. Estou ansioso para essa viagem. A gente viu como o Bitcoin meio que desafia o sistema financeiro tradicional, mas como ele pode impactar nosso dia a dia. O Bitcoin pode ser a chave para um futuro com mais liberdade financeira, sabe? Mais autonomia individual. Como assim? Imagina um mundo onde você controla totalmente seu dinheiro, sem intermediários, sem taxas absurdas, sem medo da inflação comer suas economias. Seria um sonho. Mas na prática, como isso funcionaria? Pensa só. Receber seu salário em Bitcoin, pagar suas contas, fazer compras online, mandar dinheiro para fora, tudo rápido, seguro e com taxas mínimas. Com Bitcoin, as fronteiras geográficas e financeiras meio que desaparecem, abrindo um monte de possibilidades. O Bitcoin pode realmente democratizar o acesso ao sistema financeiro, né? Tornando tudo mais justo e inclusivo. Mas e os governos? Como eles se encaixam nesse futuro todo descentralizado? Essa é a questão de $1 milhão. Por um lado, o Bitcoin desafia o poder dos governos sobre o dinheiro, o que pode assustar alguns. Por outro lado, ele pode trazer mais transparência e eficiência para os governos combatendo a corrupção, sabe? Ou seja, o Bitcoin pode ser tanto um aliado quanto um desafio para os governos, né? Depende de como eles vão lidar com essa nova realidade. Mas é o futuro do trabalho. Como o Bitcoin impacta a forma como a gente trabalha? Boa pergunta. O Bitcoin pode dar um gás para a economia colaborativa e para o empreendedorismo. As pessoas podem trabalhar de forma independente, recebendo pagamentos diretamente por seus serviços sem intermediários. Sem falar que a blockchain pode facilitar a criação de novos modelos de negócios e a gestão de contratos inteligentes, automatizando processos e reduzindo custos. É incrível como o Bitcoin e a blockchain podem revolucionar não só o sistema financeiro, mas também a forma como a gente vive, trabalha e se conecta em sociedade. Mas, com tantas mudanças, é normal que apareçam preocupações, né? Quais são os principais riscos e obstáculos que o Bitcoin precisa superar para construir esse futuro todo promissor? A volatilidade do preço ainda é um desafio, né? Para ser uma moeda do dia a dia, o Bitcoin precisa ser mais estável. E a questão da regulamentação também, né? Governos e instituições financeiras ainda estão se adaptando a essa nova realidade. A forma como o Bitcoin vai ser regulamentado impacta bastante na sua adoção em massa. Verdade. Então o futuro do Bitcoin depende da evolução da tecnologia, da adaptação da regulamentação e principalmente da confiança das pessoas. Exatamente. No final das contas, somos nós que decidimos o futuro do dinheiro. O Bitcoin nos convida a repensar o sistema, a questionar o poder centralizado e buscar alternativas mais justas, transparentes e eficientes. É inspirador saber que podemos participar dessa revolução e construir um futuro melhor, né? E aí, pessoal, o que acharam dessa viagem ao futuro do Bitcoin? Deu para sentir o potencial dessa tecnologia de mudar tudo? Esperamos que sim. Vimos como o Bitcoin pode dar poder às pessoas, desafiar o sistema e construir um novo sistema financeiro mais livre, transparente e justo. Chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre o Bitcoin, a história monetária da humanidade. Valeu pela companhia nessa jornada épica. E lembrem-se, o futuro do dinheiro está nas nossas mãos. É isso aí. Fiquem ligados para mais Deep Dives explorando temas fascinantes que moldam o nosso mundo. Até a próxima!